Pessoal, estamos passando por um momento de grande provação no nosso planeta. Por causa disso, algumas produções nossas aqui tiveram que ter uma pequena pausa e vamos retomar o nosso ritmo. Da mesma forma que a vida vai retomar o seu ritmo assim que essa pandemia passar. Mas o momento agora é de termos calma, fé, tranquilidade, sabedoria. Vamos ficar em casa, no nosso isolamento social, preservando também a nossa saúde e a saúde das pessoas que amamos. O vídeo que você vai assistir nessa entrada foi gravado antes do isolamento social. Portanto, fique em casa, reze por você, pelos seus e pela humanidade. Que Oxalá nos abençoe. Salve, meus irmãos! Estamos aqui na matriz da Tenda Espírita Mirim. Hoje será realizada a gira festiva em homenagem aos 100 anos do Caboclo Mirim. E aproveitando então a segunda parte do nosso vídeo especial sobre a Escola de Caboclo Mirim, então aproveitando essa energia da gira em homenagem aos 100 anos do nosso mestre Caboclo Mirim, vamos falar um pouco mais sobre a Escola do Caboclo Mirim e como a doutrina de Caboclo Mirim se expandiu e foi adotada também por várias casas. Solta a vinheta que o vídeo está começando. Caboclo Mirim, o que é que você quer? Olha, gente, Caboclo Mirim, o que é que você quer? Olha, gente, de Guiné. Som, som, som. Aroê, Som, som, som. Nazaré, Oi, som, som, som. Aroê, Som, som, som. Nazaré, Caboclo Mirim, o que é que você quer? Olha, gente de Guiné. Caboclo Mirim, o que é que você quer? Olha, gente de Guiné. Oi, som, som, som. Aroê. Som, som, som. Nazaré, Oi, som, som, som. Aroê. Som, som, som. Nazaré. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Meu nome é Cristiano Queiroz, eu sou comandante-chefe de terreiro Tupixaba da Seara Espiritualista Falangeiros da Aruanda. E esse é o nosso canal Papo Umbandista, mais um espaço que temos para falar sobre a nossa querida religião de Umbanda. No nosso último vídeo apresentamos aqui a história do Caboclo Mirim e os primeiros passos do médium Benjamin Gonçalves Figueiredo na implantação da escola doutrinária que foi trazida pelo seu mentor espiritual. Hoje vamos dar continuidade a este assunto e ver como a escola de Caboclo Mirim se espalhou e serviu de base doutrinária para diversas tendas de Umbanda no Brasil e no mundo. Mas antes de começar, você já sabe, se inscreva já no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E não se esqueça de deixar aqui já o seu like, o seu joinha, o seu gostei aqui no nosso vídeo, é muito importante para o nosso trabalho. Feito isso, bora pro nosso papo! Fidice, biriprimice pipi. Bom, vamos fazer aqui um breve resumo do nosso vídeo passado. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Meu nome é Cristiano Queiroz, eu sou comandante-chefe de terreiro Tupixaba da Seara Espiritualista Falangeiros da Aruanda. Mentira, não vamos fazer resumo nenhum. Quem quiser, assista este e outros vídeos anteriores na nossa lista. Falando nisso, eu já falei para você se inscrever no nosso canal? Várias vezes. Como a gente já tinha falado antes, muitas foram as dificuldades enfrentadas pelos primeiros umbandistas. E com Benjamin Gonçalves Figueiredo não foi diferente. Uma lei datada de 1934 classificava a Umbanda como uma atividade contraventora, de falso espiritismo. Que coisa absurda. E mesmo as instituições que eram legalmente registradas, como era o caso da Tenda Espírita Mirim, não ficava livre das perseguições e das extorsões por parte da polícia da época. Tá certo isso?
A saída para continuar o culto, evitando a opressão policial, era ter o seu terreiro ligado, ainda que indiretamente, a uma vertente mais espírita, uma vez que o kardecismo, na década de 1930, já era mais bem visto pela sociedade, principalmente por uma parte da elite branca que frequentava os centros kardecistas da época. Por isso que naqueles tempos era muito comum ver terreiros de Umbanda com o nome de Centro Espírita. E os umbandistas mais antigos até hoje se dizem espíritas. Segundo o professor de Sociologia da Religião, Lísias Nogueira Negrão, no seu livro Entre a Cruz e a Encruzilhada, de 1929 a 1944, os centros espíritas kardecistas representavam 94% das instituições legalizadas, contra apenas 6% das casas que se diziam de Umbanda. Alguns anos depois, no período de 1953 a 1959, ou seja, depois da descriminalização da Umbanda, esse número já havia se invertido, com 68% de casas de Umbanda registradas e 32% de casas kardecistas. Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci! O movimento umbandista começou a ganhar força em meados dos anos 1930 e em 1939 foi fundada a Federação Espírita de Umbanda, atualmente conhecida como União Espiritista de Umbanda do Brasil, UEUB, considerada a casa máter da Umbanda, fundada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Em 1941 é realizado o primeiro Congresso de Espiritismo de Umbanda do Brasil, onde diversas lideranças umbandistas apresentaram as suas teses sobre a religião. 3 anos depois, Benjamin Figueiredo, Zélio Fernandino e outros líderes de Umbanda apresentam ao então presidente Getúlio Vargas um documento intitulado O Culto Umbandista em Face da Lei, conseguindo assim que o governo brasileiro descriminalizasse a nossa querida religião. É justo. É muito justo. É justiça. E era justamente nessa mesma época que o Caboclo Mirim realizava a transição de trabalhos na tenda espírita Mirim, de Umbanda de mesa para uma Umbanda de terreiro. Os trabalhos de banco nas sessões de passe e radiação ganhavam cada vez mais força, assim como as gírias de Pai Roberto, que eram realizadas uma vez por mês. A partir dos anos 1950, o Caboclo Mirim orienta Benjamin Figueiredo a introduzir o seu culto em outras comunidades. Marche! Com um trabalho bem consolidado na sua matriz, no Rio de Janeiro, o Caboclo Mirim orienta vários médios a levar a sua escola a outras tendas de Umbanda espalhadas pelo território nacional. Marche! A primeira casa descendente da tenda espírita Mirim foi fundada em 30 de junho de 1951, em Queimados. Naquela época, era ainda um distrito de Nova Iguaçu. Marche! Depois desta, novas casas foram abertas em Austin, Realengo, Colégio, Jacarepaguá, Itaboraí e Petrópolis. Marche! A primeira casa descendente do Caboclo Mirim aberta fora do estado do Rio de Janeiro foi na cidade de Açaí, no Paraná. Marche! Caboclo Mirim também introduziu um novo conceito de graduação aos seus médiuns em desenvolvimento, com uma classificação própria para cada etapa dos trabalhos mediúnicos de caridade no terreiro. Foi talvez a primeira escola de formação iniciática de Umbanda. O novo adepto da religião iniciava o seu desenvolvimento na base da pirâmide hierárquica do terreiro e ia ascendendo nela conforme o seu próprio ritmo, levando-se em conta a seriedade e a dedicação do médium e sempre de acordo com a intensidade e a qualidade com que os seus próprios guias trabalhavam junto a ele. Com isso, durante a sua trajetória na tenda, o médium exercitaria várias funções no terreiro. A nomenclatura dos 7 graus foi baseada na terminologia da língua Iengatu, da antiga raça dos índios Tupi, e assim ficaram classificados. 1º grau, iniciante, Bojá Mirim. 2º grau, médio de banco, Bojá. 3º grau, médium de terreiro, Bojá Guaçu. 4º grau, subchefe de terreiro, Abaré Mirim. 5º grau,
chefe de terreiro, Abaré. 6º grau, subcomandante, chefe de terreiro, Abaré Guaçu. E 7º grau, comandante-chefe de terreiro, Morubixaba. Importante lembrar que na época de Benjamin Figueiredo, as filiais da Tenda Espírita Mirim eram comandadas por subcomandante-chefe de terreiro, os médiuns de 6º grau. Benjamin era o único comandante-chefe de terreiro, CCT, Morubixaba, médium de 7º grau. É verdade. Desde aquele primeiro congresso de 1941, Benjamin Figueiredo e outros líderes umbandistas entenderam que era necessário alcançar alguma uniformidade para a nossa fé, para que ela pudesse se impor naquela época como religião, e até mesmo encontrar alguma identidade que pudesse distinguir a Umbanda de outros cultos sincréticos. Eu sou o único! Foi então que, em 5 de outubro de 1952, que Benjamin Figueiredo, orientado pelo Caboclo Mirim, consegue um feito ainda maior. Unindo diversas casas de Umbanda do Rio de Janeiro, ele funda o Primado de Umbanda, fazendo com que a doutrina da Escola de Mirim se espalhasse pelo território nacional e fosse ainda além das fronteiras do Brasil. Marcha! O Primado de Umbanda foi concebido como uma instituição federativa que visava estabelecer o quanto possível maior uniformidade nas práticas espirituais de Umbanda e entendimento entre seus responsáveis e adeptos. Ao todo, foram 24 tendas de Umbanda que se uniram à Tenda Mirim para juntos formarem o Primado de Umbanda no Rio de Janeiro. Anos depois, o Primado também se consolidaria em São Paulo. Benjamin Figueiredo foi eleito o primeiro Primaz de Umbanda. E agora, como cada terreiro tinha o seu Morubixaba, o seu comandante-chefe de terreiro, havia no Primado um comandante maior, o Tupixaba de Umbanda. Agora eu saquei! E aí todo mundo se pergunta: Mas Cristiano, o que é Tupixaba? Isso vai ser assunto para um próximo vídeo. Eu tenho raiva de gente curiosa. A gente vai explicar tudo nos seus mínimos detalhes. E nos seus mínimos detalhes. Fazendo uma análise desses 100 anos, podemos dizer que Benjamin Figueiredo ficou à altura de uma obra ainda maior, orientada pela legítima cúpula espiritual do movimento umbandista. Benjamin sempre foi um médium à frente do seu tempo e acreditava que tudo evolui, cresce e desenvolve. É a escola da vida, trazida por Caboclo Mirim. Achei bonito, viu? Para ele, Umbanda nunca seria lugar para matança de animais, fundangas, raspagem de cabeça, camarinhas, recolhimentos ou obrigações aos orixás. Os ensinamentos do Caboclo Mirim perduram até hoje, como base na fundação de muitas casas de Umbanda, como é o caso da Seara Espiritualista Falangeiros da Aruanda, terreiro que eu tenho a honra de estar à frente. E os exemplos de Benjamin Figueiredo ficaram marcados sempre na história da Umbanda. E cabe a nós, alunos da Escola de Mirim, levarmos adiante o seu maior ensinamento por muitos e muitos séculos. Umbanda é coisa séria para gente séria. Esse é apenas um resumo da história da escola e desse mestre que nos deixou muitos e muitos ensinamentos pela nossa Umbanda, Caboclo Mirim. Quero aproveitar então esse momento de comemoração dos 100 anos do mestre, do Caboclo Mirim, e chamar todos aqueles irmãos de terreiros que seguem a sua escola. Se o seu terreiro segue a escola de Caboclo Mirim, entre em contato com a gente, envie fotos, para que nos próximos encontros, sempre ao final do vídeo, estarei divulgando o endereço e os dias de sessão do seu terreiro. E se você quiser saber mais sobre os trabalhos da Cefa, dias e horários das sessões, vocês já sabem, acesse as nossas páginas no Facebook. Ah, e também não deixe de seguir o nosso perfil lá no Instagram ou ainda o nosso perfil no Twitter. Se você quiser tirar dúvidas, ter mais informações sobre os nossos trabalhos ou ainda mandar uma mensagem por telefone, o nosso WhatsApp é DDD 21 99 266 3786. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos da família, nos grupos de trabalho, nos grupos do Facebook. Compartilhe esse vídeo que é muito importante para o nosso trabalho. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei. A gente se encontra aqui em breve então para mais um papo maneiro, para mais um papo, para mais um papo cabeça no nosso canal Papo Umbandista. Beijo para quem é de beijo. Saravá para quem é de saravá.